Olá, alunos, tudo bem? Aula 010 do dia 25 de maio. Gente, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre os tigres asiáticos. Na verdade, essa aula é a explicação da aula 009, e aí fala sobre os blocos econômicos europeus, asiáticos e da Oceania. Aqui nós vamos dar destaque para os blocos econômicos asiáticos, né? Então vamos lá. Esse aqui, eu deixei um vídeo aí para vocês na aula 009 falando sobre os tigres asiáticos. E o Descomplica, que é um canal no YouTube muito legal, ele criou também esse aqui que é sobre desenhos, tirinhas, né? Então eu vou utilizar ele aqui para fazer as explicações, assim como foi utilizado lá no vídeo, mas aqui vai estar de acordo com as minhas explicações na minha voz, mas muito próximo que ele fala lá. A primeira coisa que nós temos que entender sobre os tigres asiáticos são as localizações. Olha aqui, os países que compõem são Taiwan, Coreia do Sul, Hong Kong e Singapura. Todos esses países estão presentes na Ásia, né? E todos eles, no início, eram países que eram dependentes de outras grandes nações. Eles apenas produziam o básico e matéria-prima, assim como o Brasil. Eles não tinham investimentos em tecnologia, educação, então eles eram países, até mesmo o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano de alguns desses países, era tão baixos quanto também de alguns países da África. Então vamos lá, a origem. A origem dos países, não dos países, mas dos tigres asiáticos, vai ser após a Guerra Fria. O que aconteceu na Guerra Fria? Foi a disputa entre o capitalismo e o socialismo, certo? Até então, a União Soviética ele passou a investir em muitos países, né? Só que com o fim da União Soviética, todos os países estavam quebrados. Para que esses países não aderissem ao socialismo, os Estados Unidos ele passa a investir com o seu capitalismo em outros países. E ele passa então a investir o seu capitalismo, o seu dinheiro em Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul e Singapura. Por que os Estados Unidos estavam investindo nesses países? Por medo deles se tornarem socialistas. Então, dessa forma, os Estados Unidos emprestando dinheiro, ele ficaria angariados aí aos Estados Unidos, né? Muito próximo a eles e entraria no capitalismo. Vamos lá, modelo de industrialização que ocorreu dentro desses países. Primeiro, esse modelo, eles criavam as mercadorias para exportação. A plataforma dele era de exportação, ou seja, eles não criavam mercadorias para ficar dentro do seu país. Ele fazia era enviar para outros países. A modernização ela vai trazer uma substituição de importação. Ao invés de eles importar, eles vão exportar esses produtos, né? Então eles visavam principalmente nisso aí, exportar. Quanto mais exportar, o país vai ganhar mais dinheiro com isso. Qual que era então o papel do Estado? Já que essas empresas aí estavam com toda essa força, né? Ele precisava de um papel do Estado. O Estado ele ia ter que fazer alguns investimentos. Incentivos fiscais, barateamentos de impostos, retiradas de impostos, desvalorização da moeda, medidas protecionistas, para que não viessem outras empresas e atrapalhassem a negociação deles ali. Outros investimentos seriam na educação da população, energia elétrica para que pudesse tocar todos esses maquinários, essas indústrias, e na rede de transporte. Porque não ia adiantar nada ter todo esse investimento e não ter por onde escoar essa mercadoria. Então esse foi o papel do Estado. Aí vem algumas consequências, né? A primeira coisa era os 2 Bs. A mão de obra era boa e barata. Boa por quê? Boa porque ela é qualificada, porque o governo foi lá e investiu em boa mão de obra. E barata porque não tinha muita
não tinha uma concorrência tão grande de outras empresas ali, então ela acabava se tornando barata, né? Aí, em outros países também, ainda tinha isso aí. A mão de obra que era boa e também barata, por sua vez, os seus produtos acabavam sendo baratos também, o que fez concorrência com os tigres asiáticos, né? Além disso, eles tinham uns produtos que eram altamente competitivos e de boa qualidade. Então, a industrialização no mundo nesse momento, ela acelera, ela cresce bastante. E esse crescimento que acontece faz com que os tigres asiáticos comecem a ficar um pouco mais fracos, porque de modo geral, todos estavam crescendo. Vamos lá para algumas mudanças recentes, né? Os produtos passaram a ser criados produtos de um valor agregado maior. Ele é mais caro, né? E o que é esses produtos? Computadores, eletrônicos, maior renda per capita. Então, com essa mão de obra capacitada, e aí eles passaram a ganhar mais com esses produtos, porque eles passaram a vender um produto com valor agregado maior, eles pagaram melhor os seus funcionários. Então, esses países, eles passam a se desenvolver de forma melhor. E também influenciam o mercado interno dos seus países a comprar mercadorias. Então, olha, eles já eram campeões em exportação e agora eles são campeões também no mercado interno, né? Então acontece tudo isso. Então esse celularzinho que você tem aí, esse computador, muitas vezes alguns componentes daí veio de algum desses países dos tigres asiáticos, né? Aí surgem os novos tigres asiáticos. O que são os novos tigres asiáticos? São os países que estão ali próximo e eles também quiseram entrar nessa onda, influenciado pelos tigres asiáticos. Os tigres asiáticos pensaram, não, já que nós estamos mexendo com as partes mais eletrônicas, vamos repassar para outros países, nós mandamos as nossas empresas e lá vai ter mão de obra barata, incentivo do governo, a gente vai produzir outros produtos. Aí quem entra nessa? Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia e Filipinas. Eles vão investir em quê? Alguns produtos têxtil, né, de vestimento, sapatos, tipos de comida e também brinquedos. Então, quando você compra aquele dronezinho baratinho, né, muitas vezes ele vem desses novos tigres asiáticos. A maioria dos produtos que a gente costuma comprar que fala, esse produto veio da China. Mas se você observar mesmo lá atrás, vai estar escrito Made in Vietnã, Malásia, Tailândia, Filipinas. Quer dizer, ele foi produzido naquele local e repassado, a China fez a venda desse produto que chega até nós. Então, a maioria das vezes, esses produtos são desses países. Então, pessoal, isso aqui é um pouquinho sobre os tigres asiáticos. Esse mapa mental estava disponível, está ainda disponível para baixar lá no vídeo do Descomplica, né? Se você quiser ir lá e entrar, faz um cadastrozinho lá, ele baixa esse mapa mental aí para você, que facilita na hora do estudo. Tá bom, pessoal? Então essa foi a nossa aula de hoje, viu? Todas as correções da aula anterior já está disponível aí em cima, é só você entrar ver aí todas as correções. Ficou com dúvida? Pode entrar em contato comigo no pessoal, tá bom, pessoal? Forte abraço para vocês e valeu!